Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso curso de extensão do ensino fundamental, no meu estágio, né? O tema Educando com Deficiência Visual na Escola Inclusiva. Eu estou abordando o livro Deficiência Visual na Escola Inclusiva de Carlos Fernando França Mosqueira, né? Deixei referenciado lá no primeiro vídeo. E eu vou estar comentando sobre o conceito do autor e falando mais sobre o assunto. Aqui hoje eu vou falar sobre os métodos de ensino aplicado na escola inclusiva, para a gente estar comentando e estar abordando o assunto nas próximas aulas também, tá? Eu vou fazer umas aulas online, quem tiver interesse, deixa aqui embaixo nos comentários para participar, tá? E no tema de hoje, que a gente está continuando com esses métodos de ensino. Ontem eu falei sobre o sistema Braille e o Soroban, a escola inclusiva. E por último, no último vídeo que eu vou fazer gravado, né? Vou falar sobre os princípios da orientação e as mobilidades, o currículo, desafio para uma escola inclusiva. Então, eu vou abordar esses tópicos com você até a finalização. Acho que esse é o quarto vídeo. Eu acho que eu consegui abordar até o quinto, no máximo o sexto vídeo gravado. O restante das aulas vão fazer online com as pessoas que já estão inscritas, tá beleza? Então, vamos lá. Os métodos de ensino para aplicação na escola inclusiva. Independentemente do que quando começamos o processo de ensino da escrita e da leitura em braille, o método sintético é que geralmente é utilizado nas escolas brasileiras. Dizemos sintético porque a criança cega elabora uma síntese das diferentes letras. Então, ela tem uma síntese das diferentes letras, né? Elas são analisadas individualmente, uma por uma, correspondente entre uma escuta e uma grafia, ou seja, entre o oral e o escrito. O método sintético também pode ser classificado em alfabético, fônico e silábico. Então, o método fônico ou sintético, deixa eu só conceituar aqui no livro para vocês. Ele tem por objetivo ensinar a criança o código ao qual nossos sons são convertidos em letras ou fonemas ou vice-versa, separando inicialmente a leitura e o significado. Diferente dessa posição, o método sintético é descartado pela escola espanhola, sendo que é apenas um exemplo de sua não aceitação. Então, o motivo do descarte é o fato de a informação tátil ser sequencial e, portanto, muito analítica. Isso foi uma citação de Pinheiro, Queiroz, Dias, 2003, página 237. As opções feitas individualmente pelas escolas não interferem diretamente no aprendizado do aluno com deficiência visual. O mais importante na aprendizagem, isso em relação a qualquer criança, é conhecer o aluno e saber quais as maiores dificuldades que ele apresenta. Indiferentemente do método usado, sabemos que decifrar o sistema Braille é uma decodificação da natureza, perceptivo, tátil e não garante de forma alguma a aprendizagem conceitual e interpretação necessária ao processo de leitura, né? O que conta, portanto, é o investimento nas potencialidades do aluno. É uma citação de Pinheiro Queiroz, Dias, 2003, página 239. Então, em lugar de evidenciar como e quando os métodos serão abordados, o que importa nesse início de alfabetização das crianças cegas são a disposição e a criatividade do professor para atender às especificidades do grupo. Qualquer método pode ser usado desde que se respeite as necessidades de compreensão, certa natureza perceptiva tátil e não visual dotada no ensino das crianças com deficiências visuais. É necessário analisar alguns procedimentos pedagógicos para que esse inicie o trabalho da alfabetização das crianças cegas.
Evitar as linguagens ambíguas, sendo direto e claro na sua explicação. Saber que seu aluno está maduro psicomotoricamente, né, para a execução de tarefas organizadas. O aluno cego deve sentar-se próximo ao professor para evitar os deslocamentos. Todas as atividades escolares devem ser compartilhadas com o aluno cego e o professor deve reconhecer se o aluno está motivado. Esse livro que eu estou fazendo a referência bibliográfica com vocês, ele é muito bom, tá? Ele é usado na minha faculdade de licenciatura em educação especial, né? Eu estou usando essa matéria também, eu achei muito interessante. É um livro que aborda bastante coisas e eu achei interessante estar vendo com vocês. Então, tudo isso exige que o professor tenha um cuidado especial, pois, além disso, ele precisa acompanhar os alunos videntes e ansiosos para as muitas atividades dirigidas. No outro extremo, o aluno cego necessita de um tempo maior para a execução das suas tarefas, além das dificuldades naturais do processo. A velocidade da aprendizagem em quaisquer métodos deve ser respeitada nos 2 anos, sendo que o maior desafio no professor da escola inclusiva. Então, a teoria sistemática na escola inclusiva, uma teoria apropriada. Sobre essa teoria sistemática na escola inclusiva, eu vou abordar com você aqui que qualquer método da educação inclusiva seja eficiente ou compatível com a qualidade do aluno, sugerimos dentre esses contextos a teoria sistemática para fundamentá-lo. Essa teoria foi proposta por Ludwig von em meados de 1950 e estuda a organização de fenômenos, investigando todos os princípios comuns a todas as entidades complexas. Muitas mudanças comportamentais ocorreram nessas últimas décadas. Porém, para estudar e compreender esses fenômenos complexos da vida, principalmente no que diz respeito ao universo escolar, e é preciso um esquema conceitual e um metodológico que compreende as diversas áreas do conhecimento. Então, essa teoria sistêmica, ou enfoque interdisciplinar, é uma teoria que consegue dialogar com os diversos saberes da escola inclusiva. Essa abordagem de redes que não exige nenhuma hierarquia de saberes enfrenta e tenta solucionar o fracionamento e a superespecialização do conhecimento. Então, para entender o aluno especial, né, para poder atender esse aluno especial numa escola inclusiva, precisa de algo mais do que fornecer conteúdos, ou seja, necessita, além de transmitir conhecimentos, encaminhar propostas criativas e interessantes que diversifiquem as formas de aprendizagem, certo? Então, uma única proposta que consegue atender essa multidisciplinariedade é a teoria de sistemas. O professor inclusivo precisa conhecer as crianças em sua totalidade, suas diferenças, seu ambiente e suas necessidades. Então, preciso saber a importância das interações e relações entre os sistemas que têm uma influência direta ou indireta na educação. Os atuais currículos infrados de disciplinas com conteúdo isolado da vida prática e profissional dos sujeitos transmite apenas saberes isolados da proposta ideal. Esse fato vem explicar o interesse da teoria sistêmica para diversificar oportunidades e realizar a escola inclusiva. Aqui o autor colocou uma citação de Fazenda, 1999, página 17, que aborda assim a interdisciplinariedade. O que com isso queremos dizer que pensar a interdisciplinar parte do princípio de que nenhuma parte do conhecimento é em si racional. Tenta, pois, o diálogo
com outras formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas. Aceita o conhecimento do senso comum como válido, pois é através do cotidiano que damos sentido à nossa vida. Então, agora eu quero falar com vocês sobre Vygotsky, a diferença e o atraso psicomotor. Essa abordagem eu achei bem legal também. Então, Vygotsky, 1993, entende que as fontes de compreensão da cegueira se constituem na palavra, na apropriação dos significados sociais, no convívio social e no desenvolvimento do tato ou refinamento da audição. A aceitação do atraso psicomotor nas crianças cegas na nascença é mais evidente nos dias atuais, pois hoje temos mais informações sobre isso do que anos atrás. Como diz Vygotsky, em 1997, página 107, o convívio social é fundamental para a reabilitação dos cegos e das outras deficiências. Segundo ele, a necessidade de vencer e superar o obstáculo pode provocar um aumento de energia e de força nas pessoas portadoras de alguma deficiência. Por isso também há necessidade de se implantar programas para estimulação dessas crianças. Continuando aqui, então a prática de estimulação começa muito cedo, constituindo-se o que chamamos de estimulação precoce, que é dos 0 aos 3 anos. Após isso, a criança continua seu convívio social na pré-escola, para mais tarde estar pronta para enfrentar uma escola regular. Qualquer atraso no desenvolvimento e crescimento de uma criança cega pode interferir na sua alfabetização. Por essa razão, é importante o interesse em acompanhá-la diretamente, principalmente através de especialistas, para evitar essa defasagem quando a sua entrada na escola, certo? Então, a polêmica no que está na capacitação dos professores, na ensino inclusivo, né? A principal questão na escola especial deve ser analisada pela perspectiva inclusiva, que é o saber como a criança cega ou com outra deficiência inicia o processo de alfabetização, quais as condições psicomotoras, afetivas e sociais. Aí se encontra o maior problema do professor na escola regular, não saber como reeducar essa criança que possui sérias limitações. Precisamos pensar na origem das dificuldades de aprendizagem e não na deficiência apresentada pela criança. Eu achei bem interessante essa parte aqui, né? Ela é bem complexa, que conceitua para nós, né? Essa importância e as dificuldades encontradas também pelos professores. Deixa eu só anotar aqui para depois, na aula do... Então, o autor deixou para nós aqui uma tabela que mostra a comparação entre crianças videntes e crianças cegas na evolução psicomotora. Nessa comparação, podemos perceber que nos primeiros meses de vida já existe as diferenças da comparação motor entre elas, o que comprova que desde muito cedo a criança cega apresenta uma evolução que não é mais apropriada para a sua idade cronológica. Caso não ocorra nenhuma intervenção, os comprometimentos futuros são inevitáveis. Aqui eu vou mostrar a tabela para vocês aqui, mas eu vou fazer a leitura caso não foque direito essa tabela. Tá? Que é a comparação de crianças videntes e crianças cegas na evolução psicomotora. Não sei se conseguiu ver. Daí, a evolução psicomotora, né? Da criança cega e crianças videntes. Então, na evolução psicomotora, ela sustenta-se por antebraço e posição prona. As crianças cegas 9 meses, as crianças videntes em 5 meses começa a se sustentar sentada, né? Na evolução psicomotora, rola na posição ventral para a dorsa. As crianças cegas fazem isso de 10 a 12 meses, as crianças videntes com 7 meses. Senta sozinha,
Ah, tá. O primeiro é sustenta-se sobre os antebraços, fica com o braço sustentado na posição prona que eu falei pra vocês anterior, tá? Agora, a seda sozinha, de 12 a 14 meses, a criança cega, de 8 meses a vidente a seda sozinha. Anda alguns passos, a criança cega começa a andar com alguns passos com 24 a 30 meses, e a criança vidente, assim, a média de 13 meses. Sobe escadas, a criança cega de 36 a 42 meses, e a criança vidente com 24 meses, já sobe em escadas. As comparações mostradas na tabela 4 mostram claramente que as diferenças psicomotoras entre umas crianças videntes e umas crianças cegas. Essas diferenças acontecem independentemente do convívio social. Quanto mais afastada a criança estiver desse convívio, maior será seu atraso motor. Esses atrasos são percebidos nitidamente quando a criança inicia o processo de alfabetização. Por isso a importância da interação com o meio. Até da criança que apresenta cegueira, isso é muito importante, porque na interação com o meio, ela vai estar absorvendo melhor socialmente, né? Estará ali interagindo e aprendendo com os outros. Então, aqui eu quero passar para vocês qual o melhor método para ensinar o Braille. O que vocês acham? Qual que é o melhor método que a gente pode estar ensinando para ensinar o Braille? Como que o professor deve estar aplicando isso com o seu aluno que tenha deficiência visual, baixa visão, que tenha cegueira? O que vocês acham, né? Vamos ver o que o autor está dizendo para nós aqui. Os métodos para ensinar a criança utilizam o Braille Desculpem, gente. Os métodos para ensinar as crianças a utilizar o Braille são escassos. Então, são escassos não só no Brasil, mas também em outros países. Talvez o método ainda mais conhecido seja o Basal Reader. Eu acho que é esse que fala, mas a palavra também em inglês. Então, eu não consigo ler certinho para vocês, mas está marcado aqui, Basal Reader. Elaborado em língua inglesa. Dentro dessa metodologia existe o chamado Patterns, que continua sendo mais conhecido dos métodos do Basal Reader. Ele ganha notoriedade porque apresenta uma proposta na análise linguística do Braille. Vale lembrar que nesse método, a forma de escrever em Braille não é diferente dos demais. A diferenciação está na maneira com as palavras do vocabulário que são apresentadas ao iniciante do Braille. De acordo com a superação do aluno, a aprendizagem vai se tornando mais significativa, mais próxima da sua realidade. Assim, nesse método, as crianças vão sendo apresentadas de acordo com as dificuldades apresentadas. Então, as crianças conforme as dificuldades, a professora vai elaborando. Além disso, ele contém guias para o professor e critérios de avaliação. Em castelhano, o método Tomilho, descrito por Lucerga, citado por Rueda, em 1994, é o mais conhecido. Em seguida, apresentaremos o resumo desse método, né? E daí ele vai necessitar conhecer ele, conheceremos seguir a referência citada. Então, o método Tomilho, deixa eu ver o que o autor colocou uma citação de Rueda aqui em 1994, página 106 e 107. Em primeiro lugar, trata-se de um método fonético que apoia a apresentação dos conteúdos significativos, ao mesmo tempo que respeita as peculiaridades da exploração tátil. Além disso, apresenta seus conteúdos significativos adequados à idade da criança, durante as primeiras etapas da aprendizagem do Braille. As palavras e as frases apresentadas são curtas e trazem muito do conteúdo emocional da criança. Sendo Lucerga, as mensagens escritas devem ser as mesmas que a criança já apresentou oralmente, com estruturas linguísticas familiares para as crianças. Empregue-se materiais atrativos que estimulam o desejo de ler, com volume reduzido e de fácil manuseio, representações em relevos e objetos familiares. Na sequência, a apresentação das letras de Braille considera-se
a dificuldade específica do sistema, reversibilidade, similaridade de sinais, dificuldades próprias na percepção de cada grafema, das características fonética, ortográfica da língua e da ordenação utilizada no ensino da leitura em tinta para crianças videntes. A sequência da apresentação dos grafemas no tomigo são as seguintes: A, O, U, E, L, P, B, C, nos sons K, 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 e D, M, sinal de maiúsculo, ponto, I, N, V, O, S, G, nos sons G, G, G. Então, e o T, o F, I, o J, o Z, o E, o H, o Y, são de G, de G, G, GG, CC e sílabas duplas. Então, aqui, qualquer ensinamento depende não apenas de um professor ou de uma disciplina isolada, mas sim do sistema, né? Do sistema da escola para incentivar um método escolhido. No caso do método do fonético, que é o exemplo do tomigo, todas as palavras e sílabas repetitivas e aprendida a fazer parte do novo contexto escolar do aluno cego. Então, das aulas de artes e de matemática, todas podem contribuir com a proposta escolhida. O aluno também precisa fazer a sua parte, né, para que a sua aprendizagem se torne menos desgastante possível. Não existe, portanto, um método ideal. Existe sim a necessidade de apresentar os materiais apropriados para o aluno e explicar o funcionamento de cada um deles. E a partir daí o professor será o grande responsável pelo método a ser seguido. Então, o aluno, conforme for adaptando a um método, né, que vê-se que ele teve mais engajamento naquele método, que se apropriou mais para ele, o professor que tem que estar seguindo ali para estar trabalhando com o aluno em questão. Então, desculpa, gente. Os materiais podem ser escolhidos chamando de tecnologias assistivas, até materiais que são consagrados na alfabetização dos cegos, como braille, soroban, calculadora, etc. As tecnologias usadas na escola inclusiva para o atendimento dos cegos são ferramentas que facilitam o aprendizado dos deficientes visuais. Elas podem contribuir na velocidade da escrita, na facilitação da leitura e nas diversas formas de comunicação. Por isso, métodos usados nesse processo são variados, depende muito do tipo de material usado e como que o aluno consegue se relacionar com ele. Então, isso vai de aluno para aluno. Por isso que o professor tem que conhecer o aluno que está sendo, né, trabalhado o conteúdo para poder estar aprimorando. Então, vamos falar sobre a escrita cursiva. Deixa eu ver aqui no livro. Sobre a escrita cursiva. Então, independentemente da aprendizagem do braille, o aluno com deficiência visual precisa aprender a assinar o seu nome à tinta, respeitando a idade cronológica do aluno e a fase de aprendizagem. Esse momento não pode ser renegado pela escola. A autonomia e a independência dos seus fatores são dois fatores primordiais para que os deficientes visuais sejam estimulados a iniciados na escrita cursiva. Com essa iniciação, eles sentem-se menos excluídos. Além disso, pode treinar uma conduta psicomotora, uma coordenação fina, espacial, direção, entre outras. Há uma metodologia própria para iniciação com os cegos, então não tem uma metodologia que você chega e já aplica naquele aluno. São utilizadas das mesmas formas com as crianças videntes. Então, para cada aluno, a professora ali ela ensina coletivamente, né, no coletivo.
E cada aluno aprende de uma forma. Então, aqueles que têm mais dificuldade para absorver o conteúdo, a professora vai ensinar individual para ele, aprender daquela forma. E quem conseguiu absorver no coletivo e aprendeu, ótimo, né? O que existe é que uma fase futura deve ser cobrar do aluno a escrita cursiva dentro dos materiais pré-estimulados, ou seja, a regra própria. São réguas, né? Daí nessa regra própria, né? Que são usadas réguas vazadas, produzidas em acetato e o mesmo metal, com aberturas para que o cego escreva em aberturas retangulares. Note que o material deve ser prático, fácil de manusear e carregar, um instrumento que possa permitir para o usuário se comunicar. Daí aqui eu vou mostrar para vocês a regra própria, porque essa régua, o aluno consegue aqui escrever dentro aqui desse espaço, né? Para ele estar podendo fazer o seu trabalho. Então, não se deve descartar também a possibilidade de iniciar o aprendizado com letras em relevo, né? Fazendo uma anatologia com o aluno que vai ser aplicado. O uso de barbante também é um recurso importante para se compreender o que é a escrita cursiva. As vantagens do barbante, do elástico e materiais semelhantes é a possibilidade de você ter conhecer os tamanhos e formas diferentes. Outros materiais que podem fazer a parte da analogia são o isopor, os palitos de sorvete, fósforos, origamis, atividades envolvendo o próprio corpo e do companheiro. Enfim, nessa fase a criatividade, né, é fundamental, mas não deve ficar satisfeito apenas com a assinatura do próprio nome. Outras palavras, intenções são imprescindíveis. Certo? Aqui eu quero mostrar para vocês, eu preparei umas atividades que eu vou estar falando no meu curso de extensão online. Aqui, a letrinha C, né? A criança, ela é em alto relevo. Coloquei uma plaquinha. Essa aqui é uma madeirinha que eu consegui, que veio em um material que eu comprei, um guarda-roupa, e vinha essas madeirinhas de apoio. Então eu cortei as madeirinhas, que era uma madeirinha comprida, eu cortei elas, né? E usei para fazer essa atividade. E aqui está a letra C em braille, que tem alto relevo. Então a criança que está aprendendo a letrinha vai sentir aqui, né, tátil, vai sentir. A criança cega e vai poder sentir que a letrinha C que ela está sentindo aqui atrás. E a criança que não é cega, ela vai aprender também, que ela vai saber que é o C, né? E a letra C se escreve em braille, ela é assim. Então eu tô usando todas as letras dos alfabetos, né? Eu coloquei a letra D, tudo em alto relevo. Aqui. Mas depois na aula de online eu vou explicar melhor essas atividades. Aqui tem quase todas, eu estou terminando ainda de fazer. Ó, a letrinha M em relevo. Aqui está um que é um M em braille, certo? Aqui também, na aula online, eu vou trabalhar com os números. Daqui eu fiz, ó, o numerinho 1 em relevo. É pra vocês aparecendo ao contrário, porque a câmera tá virada, tá? Então, o certo seria assim, deitado, pra vocês tentarem entender melhor. Aqui eu coloquei uma imagem aqui, que daí a criança sabe que aqui é um, que tem um só aqui, uma borboletinha. Escrevi número 1 para os videntes, vi que era número 1, em forma cursiva. E aqui, ó, representação do número 1, que seria aquele L deitado que eu falei na aula anterior, número 1.
Aqui para vocês verem o 4 como que ficou. Coloquei 4 borboletinhas. Isso é para trabalhar com aluno do primeiro ano, tá? A gente consegue também trabalhar com o pré 5, né? E aqui, ó, que seria assim para vocês entenderem, porque como a câmera tá virada, fica ao contrário, tá? Esse seria número 4. Certo? Eu achei bem interessante, assim, fazer assim com os alunos, né? Agora eu quero falar com vocês sobre o soroban. O soroban ainda eu não fiz eu quero fazer um soroban com material reciclável. Eu tenho um ábaco aqui, né? Pra vocês verem o que é o ábaco. Eu tenho isso aqui em casa. Estou de ponta cabeça. Eu tenho isso aqui na minha casa. Os materiais que eu tenho aqui, me trabalhar com os alunos e tudo mais, né? Pra fazer meus vídeos, então eu tenho esses materiais. Aquele ali eu fiz esse produto, né? Com materialzinho de EVA, eu cortei certinho, fiz. Deixa eu só ler pra vocês aqui a leitura sobre o soroban e o ábaco. Vou ver se eu consigo mostrar se tem uma marca do soroban. Aqui tem sim, ó. O soroban ele é assim, ó. A diferença do soroban é que ele tem uma divisãozinha aqui em cima. E o ábaco não tem. Então eu tenho que fazer o soroban com essa divisãozinha aqui. Certo? Eu vou fazer. Se eu conseguir fazer, mostrar pra vocês na próxima aula gravada, eu mostro. Senão eu vou mostrar só lá na aula online, tá bom? Então, em relação ao soroban ou ao ábaco. Uma versão do ábaco antiga é mencionada por Ifrá, 1989, no livro Os Números, quando ele afirma que as tribos guerreiras de Madagascar realizavam os contágios dos soldados mortos com uso de pedras, que eram depositadas em fossos. A cada 10 pedras depositadas, outras 10 eram colocadas no fosso seguinte e assim por diante. Como tal metodologia, né, muitos aprenderam a contar e substituir. Segundo o mestre autor, talvez aí tenhamos a origem dos nossos computadores. O ábaco de hoje que conhecemos teve origem há mais de 2.500 anos em nome de Swan Pan. O professor japonês Kabei Mori trouxe o aparelho da China no século 17, em 1662. Publicou o livro Embrião do Soroban, por isso é considerado o pai do soroban. A palavra ábaco é de origem romana e deriva do grego abax, abacon, que significa superfície plana ou tábua. O uso dessa técnica remonta aos ensinamentos japoneses, pois as famílias no Japão eram as principais responsáveis na educação de seus filhos. Surgiu então o lema ler, escrever, contar soroban, que surgiu a necessidade de mostrar a todas as famílias a importância de ler, escrever e contar para se tornar um cidadão digno. Então, entre outras qualidades que justificam a necessidade de aprender o soroban, é possível afirmar que ele melhora a concentração e a memorização e também pelo fato das peças diminuídas serem manuseadas. Exige maior concentração da quem utiliza. As informações se processam mais rapidamente, bem como favorece o cálculo mental. No Brasil, o uso para cegos do soroban foi adaptado em 1947 por Joaquim Lima Moraes e ainda hoje é amplamente usado pelos cegos e até muitos que enxergam. Brasil 2006, página 119. Apenas como curiosidade, os nomes das partes que compõem o soroban japonês são Ari, haste horizontal central que divide o aparelho em dois, o uaku, moldura de soroban, quieta, as colunas verticais para onde correm as colunas. O soroban é um material simples de confeccionar em formato de retângulo, com a moldura de madeira ou qualquer outro material resistente.
dividido em uma régua numérica que separa a parte superior da inferior. A régua é dividida em 6 partes com pontos salientes em 3 hastes, que representa unidade, dezena, centena de cada classe. Então, a parte inferior, que foi vocês que o Soroban tem, uma partinha aqui em cima, inferior, né? Que fica a numeraçãozinha, tudo. Fica uma partinha pra cima aqui, né? Cada um tem sua partinha pra cima aqui. E tem uma divisãozinha aqui. É composta por 4 pontos salientes em cada haste, podendo assim ser realizada 4 contas. Na parte superior temos apenas o ponto saliente, responsável pela conta. Vejamos a seguir, então, como que podemos usar esse Soroban, né? Vamos ver o que o autor aqui explica para nós. Antes de começar, certifique de que todos os pontos em relevo estão afastados na régua central, o que denominamos o zero. Confira o Soroban se está na horizontal e a parte superior, que apenas esteja uma peça acima da régua. Inicie a movimentação dos pontos em relevo da esquerda para a direita. Aproxime-se o ponto, temos o número 1, ou seja, podemos ler a primeira haste, de baixo para cima, encostando na régua até 4. Eu vou colocar para vocês aqui, no final desse vídeo, como que é usado o Soroban, tá? Se em seguida baixamos o relevo na parte superior, teremos o número 9. A lógica do processo é o seguinte: 4 unidades abaixo da régua mais 5 régua acima são iguais a 9. Se apenas a peça de cima ficar encostada na régua, teremos então o número 5. O mesmo acontece com os numerais de 2 em 2 algarismo. Eu vou deixar para vocês estar vendo como que funciona o Soroban e como que são usados, tá? Então, por que o Soroban? Então, a proposta do Soroban é atender à iniciação dos números, da soma e dos outros cálculos. Quando pensamos em adultos cegos, supomos que essa fase já tenha atingida. Portanto, o uso da informática pode ser muito boa para atender essa necessidade. Então, Piaget, Vygotsky e outros pensadores já insistiram que antes mesmo do aprendizado dos números, as crianças precisam estar aprendendo livremente, ou seja, usando a imaginação com os seus relacionamentos e nos jogos simbólicos. Então, Vygotsky chama essa fase de zona de desenvolvimento proximal e Piaget de sensório-motora. Essa foi uma citação de Moro, 2003. Enquanto Piaget defende que a estruturação do organismo precede o desenvolvimento, para Vygotsky, o próprio processo de aprender gera e promove o desenvolvimento das estruturas mentais superiores. Rodrigues, 2007, páginas 17 e 18. Enfim, como não é o objetivo desse livro discutir essas teorias, né, que a gente está vendo aqui, o importante é ressaltar que mesmo longe da escola, as crianças também aprendem. Quanto mais estímulo do meio, melhor será o desenvolvimento da criança cega. Mas também as crianças que não são cegas também sabem que quanto mais a interação, com mais a psicomotricidade estiver envolvida, melhor será a aprendizagem, conforme os autores conceitua para nós, né? Assim, o meio ambiente que a criança está inserida é fundamental para as fases futuras, como recurso do próprio corpo, dos materiais improvisados e do meio ambiente saudável. Então, assim, a criança aprende, né, o conceito de números. Um exemplo disso é a formação de pequenos grupos em função de números estarem sendo aprendidos em sala de aula, a alteração dos números de criança em cada grupo, treinando abstração, adição, também de exercícios importantes, né? O número ainda pode ser feito unindo
pequenos grupos para depois dividi-los e multiplicá-los. Também pode ser usado para essa atividade o número de cadeiras, né, ou carteiras, ou até a representação do próprio corpo do aluno para a compreensão de como os números configuram tridimensionalmente, né. A criança também pode classificar, seriar e ordenar pelos tamanhos das outras crianças, tocando pelo comprimento do cabelo, pela largura dos ombros. Esse tipo de atividade é interessante para a criação do senso da sequência lógica, contagem e outras regras que serão usadas na escola, como o número de portas de sala de aula, números de alunos da primeira fila, folha de cadernos, entre outros. A gente está finalizando nosso vídeo aqui. Eu quero falar outros métodos de leitura escrita com vocês. A gente está finalizando já esse vídeo nosso, tá? Então, para comunicar da natureza do ser humano, desde muitos séculos, essa necessidade vem sendo cumprida a cada povo ou cada nação de sistemas próprios para isso. Não existe forma ideal de comunicação, seja ela escrita ou falada. Os surdos, por exemplo, comunicam-se por meio de gestos. O cego escreve em braille. Então, depois que descobrimos o braille, os cegos iniciaram uma nova fase de relações humanas. As posições e reflexões sobre o que está acontecendo ao redor puderam ser escritas e contadas. Com os anos, novas tecnologias foram criadas para facilitar essa leitura e escrita. Fitas cassete, usada como os livros, e livros falados, né? Computadores usados como sintetizadores de voz, impressoras com tradutores de braille a tinta ou da tinta para o braille. Atualmente também são usados sistemas de ampliação de letras para cego. Então, todos esses sistemas indicados para leitura e escrita de deficiências visuais estão em constante modificação. À medida que a tecnologia vem surgindo, novas ferramentas são incrementadas para o uso desses. Por isso, não existe ferramenta ideal. O que existem são processos diversos que colaboram para a comunicação dos cegos e demais. Esta, sim, é a maior preocupação. O braille é o método alfabetizador mais usado, pois é prático e requer um custo muito baixo para o seu uso, né? Isso, então, explica porque esse método é usado em todo o mundo. Então, mas para que todo esse aprendizado seja possível, independentemente do recurso escolhido, os alunos cegos devem estar prontos emocional e psicomotoramente para acolher o método. Então, concluindo aqui que não existe um método ideal. O fundamental é motivar as crianças cegas para, com o propósito de convencê-las da importância da leitura, da escrita e com a construção de significados, não apenas com uma mera decodificação de letras, para que isso, se torne a presença de um professor é fundamental na sua aplicação. Então, fique agora aqui com a explicação de como se usa o Soroban, tá? E na próxima aula, a gente vai falar sobre... Deixa eu só ver aqui. No próximo vídeo nosso, esse é o 4º vídeo. No 5º vídeo, vamos falar sobre os princípios de orientação, mobilidade e currículo. Desafio para uma escola inclusiva, tá? Daí, se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, que daí a gente comenta na próxima aula também, se eu não responder por lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigada para quem pôde assistir e está ajudando nesse meu estágio no ensino fundamental do meu curso de extensão, que eu estou preparando com muito carinho para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Temos aí o Soroban. Soroban, ela é uma espécie de calculadora japonesa. Então, os professores usam bastante o Soroban para ensinar os alunos lá no Japão a fazer as operações. As operações de adição, subtração, multiplicação. Bom, o
O soroban, ele é composto de diversas colunas, cada uma representando uma unidade, uma dezena, uma centena. Cada coluna, por sua vez, contém duas partes, uma em cima e outra embaixo. Assim, cada coluna possui uma pedra ou conta na parte de cima que vale 5 unidades, ou 5 dezenas ou 5 centenas, dependendo da posição, e 4 pedras na parte de baixo, cada uma equivalendo a uma unidade ou uma dezena, se tiver nas hastes das dezenas, centenas e etc. Então vamos lá. Vamos representar alguns números para que você entenda. Vamos representar o número 1 no soroban. Como é que fica o número 1? Eu desloco a pedra da unidade dessa primeira coluna uma casa para... Então nós vamos pegar essa conta aqui e deslocar junto, colando ela junto dessa haste. Aí está representado o número 1 no soroban E1. Observe que nesta haste central, uma pedra aqui está representada o número 2, ó, que equivale ao número 2, se aproximando. Duas contas aqui coladas nessa haste, 2. O 3, eu desloco 3 pedrinhas aqui, ó, 3 contas. Essa da parte de baixo é o 4. Para representarmos agora 4, 1, 2, 3, 4. Para representar o 5, basta pegar a conta de cima. Lembrando que essa parte de cima aqui vale 5. Cada conta, cada pedra vale 5. Aqui é 5 unidades simples. Então, para representar o 5, eu desloco essa pedra, a próxima essa arte, que é o 5. E continuo fazendo a conta. 5, desloco uma pedra aqui da de baixo, 6. 5 mais 1, 6, 7, 8 e 9. Tá aí. Então, 9. Agora, para representar o 10, vamos voltar, zerando aqui, ou seja, afastando as pedras aqui, 10. Eu uso uma dezena aqui, ó, 10, o 11 aqui, ó, o 12, o 13, 1 mais 3 aqui, ó, 14. Agora, para representar 15, eu desloco essa pedra aqui da direita, 15, tá aqui o 15, o 1 e o 5. 16, 17, desloco mais uma pedra, e aí 16. 17, 18, mais uma pedrinha, e por fim 19. Está aqui o número 19, uma dezena e 9 unidades. Para o 20, eu desloco 2 pedrinhas da segunda coluna aqui, dessa segunda coluna. 21, 22, 23, 24, 25, daí o 25, 2 dezenas e 5 unidades. O 30, 3 dezenas, 1, 2, 3. Lembrando que essa casa aqui fica zerado. Observe que as pedras estão afastadas. O 40 aqui, ó, 40. O 50, eu desloco essa pedra aqui da haste das dezenas, 50, e vale 5, 50, 500, 5.000 e assim por diante. É 55, 55, esse número aqui, ó, 60, 50 mais 10, 50 mais 10, 60, 70, 80, 90. Agora, para representar uma centena, vou usar a próxima coluna, a terceira coluna da direita para a esquerda. Temos aí o número 100. Observe aí, desloquei uma pedrinha nessa terceira coluna aqui, da direita para a esquerda. 100. Vamos representar o número 1325. Ó. 1000, uma pedrinha na casa da milhar, 3 pedrinhas nas casas da centena, que é 300, 2 casinhas aqui na casa das centenas e 5
casinhas, ou seja, essa pedrinha aqui na casa das unidades simples, 1325. Tá aí 1325. Vamos ver um outro exemplo. Vamos representar o número 1328. Então, uma milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 8 unidades simples aqui, ó. 5 mais 3, 8. 1328. Mais um exemplo. 1330. Então, 1 milhar, 3 centenas, 3 dezenas e 0 unidades. Então, 1330. Observe que aqui é 0, 1330. Vamos ver mais um exemplo para finalizarmos essa primeira parte. Vamos representar o número 5.796. Então, 5.000, 5 milhar, 7 centenas, é essa pedrinha aqui, mais essas duas, ó. Então, 799 pedrinhas aqui, 5 mais 4, e 6 aqui, 5 e 1, 6. 5.796. Não é simples, é o sistema que você já conhece. Então, vamos agora aprender a somar usando o Soroban.